doutor Eduardo. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso Poder em Pauta. Nesse período de coronavírus, nós demos aí uma baixada de bola para todo mundo correr atrás desse vírus que está incomodando todo mundo, mas aí estamos de volta. Nós tivemos o final do prazo de filiação partidária, temos a Justiça Eleitoral insistindo que manter o cronograma, então nós precisamos falar de eleições, precisamos falar do processo político eleitoral que temos pela frente, enquanto não se define como que vai ser daqui para frente. Deixa eu cumprimentar aqui meus dois companheiros de sempre aqui que estão comigo. Doc, bem-vindo novamente, amigo. Um abraço, Cleber. Vamos lá para mais um programa. Arnaldo, bem-vindo novamente, querido. Valeu, Kleber. Valeu, Doc. Vamos que vamos. E nós tivemos algumas surpresas aí nessa reta final, né? No dia 4 de abril, venceu o prazo de filiação partidária. Muito se esperou que pudesse haver uma prorrogação, um adiamento, enfim, desse prazo, mas a Justiça Eleitoral manteve o prazo. A ministra Rosa Weber foi acionada, negou o pedido e manteve, então, dia 4 de abril. Quem filiou, filiou, quem não filiou, não filia mais. E o prazo continua correndo, nós temos aí pela frente essa grande crise sanitária que ninguém pode sair, então não sabe como vai ser, mas de toda forma o cronograma vai seguir. Enquanto isso, nós vamos começar aqui, vamos fazer um balanço rápido daquilo que é mais importante, tem muita coisa, mas daquilo que é destaque. Vamos começar por Palmas, pessoal. Vamos começar então. Doc, o que você me diz aí de Palmas? O que você viu que chamou a atenção sua? Bom, chamou a atenção o Vanderlei Barbosa no PDT, né? Chamou a atenção o Ataídes no Progressista. O Lúcio Campelo no MDB. O Felipão, vereador de Palmas, já estava certo no PSD do Irajá e acabou entrando no apagar das luzes no DEM, né? Essas foram, assim, algumas surpresas. Outras nem tanto. Outras estavam dentro do que a gente já esperava e o que a gente já havia conversado, né? Os vereadores de Palmas, dos 19, 12 trocaram de sigla, né? O que é um número razoável, né? Um número bem considerável. Aí mais de 50%, de 60%, né? Das pessoas que trocaram de sigla. Cada qual pela sua razão, mas trocaram. O problema, Kleber, é que essas chapas em Palmas, elas ficaram muito pesadas, né? Muito pesadas, porque eles tiveram muita dificuldade em conseguir partidos que aceitassem eles com mandatos, porque havia uma verdadeira ditadura do sem mandato. O que, na minha opinião, é um equívoco, porque daqui a pouco esse hoje sem mandato vai ter mandato. E aí ele vai enfrentar a mesma ditadura que esses agora estão enfrentando quando precisarem trocar de sigla, né? É uma faca de dois gumes nesse caso, né? Mas, assim, o certo é que, tanto, na minha visão, tanto a chapa do DEM quanto a chapa do PSDB, quanto a chapa do MDB, ficaram muito pesadas, né? Ficaram muito pesadas. E aí eu vi hoje uma reportagem no seu site do Andrino falando que faz 4 vereadores. E eu acho que ele está equivocado. Eu acho que o PSB não dá conta de fazer 28 mil votos nunca. Ele não dá conta de fazer 21 para dar a sobra para o quarto. Na minha visão. Quanto mais para 28. Não, mas se você pegar que cada partido, um fala que vai fazer 3, outro vai fazer 4, nós vamos ter que ter umas 50 vagas de vereador, né, para dar conta de todo mundo. Aliás, é bom que se esclareça que Palmas tem coeficiente
populacional para ter 21, né? Só que os vereadores não estão interessados em mudar de 19 para 21. Então, não há nenhum projeto de lei tramitando nesse sentido, não há nada nesse sentido, mas Palmas tem população suficiente para ter 21 vereadores, mas vai continuar com 19. Mas, assim, eu acho até que, na estatística do Thiago Andrino, o Amasta saindo candidato, ele consegue fazer um percentual de votos bons e acaba arrastando ali um candidato mochila ali, né? Que se não for por não atingir o coeficiente de 14 mil votos para 2, ele consegue um percentual, um número de votos acima de 10 e elegeria o segundo com a possível sobra, uma hipótese, né? Então, assim, o PSB faria 2 se o Amasta entrar na disputa. Mas se o Amasta não entrar na disputa, fica muito complicado, né? Agora, olha, um MDB, Kleber, um MDB com Rogério Freitas, com Lúcio Campelo e com Diogo Fernandes, ficou pesado. Muito pesado. Muito pesado. Se você pega um PSDB com Felipe Martins, 13 mil votos para deputado na última eleição, né? Juscelino Rodrigues, tem 7 mandatos de vereador, pesado. Major Negreiro, desde quando entrou na política, também tem feito um trabalho pesado. E ainda você tem o Claudemir como Portugal, também é um negócio pesado, né? Pula lá pro DEM. Aí o DEM tem Marilão Barbosa, Etim Nordeste e Felipão. E ainda tem o Pedro Cardoso, filho do Cleito Cardoso. E as pessoas dizem, eu não tenho conhecimento para dizer isso categoricamente, eu estou só repetindo o que eu ouvi dizer. Quando eu tenho para dizer que eu vi, que eu vivencio, eu falo aqui no programa. Agora, quando eu só ouvi dizer, eu falo que eu ouvi dizer. E a notícia que eu tenho é que o Pedro Cardoso participa de todas as ações do pai. Então, todos esses eleitores, todinhos que votaram no Cleito Cardoso para deputado, os que moram em Palmas, pelo menos, o Pedro conhece todos. É um deputado estadual, né? Que tem uma máquina eleitoral em funcionamento. Na hora que ele aperta um botão, ele faz ela funcionar, seja para ele ou seja para o filho, né? Exatamente. E que ele participa ativamente de todo o trabalho social do pai e todas as ações parlamentares do pai. Ou seja, Pedro Cardoso também vai ser um puxador de voto, como a sua própria matéria falou. Então, assim, 3 chapas pesadíssimas, pesadíssimas mesmo. E, não obstante a isso, quem não trocou de partido também ficou em chapas que também merecem destaque. Por exemplo, a Laudeci não saiu do SD, mas vão ter adversários à altura, né? Tem outras pessoas, por exemplo, o próprio PDT com o Milton Neres e com o Moisemar, que conseguiu regimentar algumas pessoas, mas vai ser chapa pesada também para o Moisemar. Então, assim, há várias circunstâncias que têm que ser avaliadas. Mas só para finalizar minha participação nessa pauta, a questão do Vanderlei Barbosa ter se filiado ao PDT. Aí, o PHS, partido ao qual ele pertencia, foi absorvido pelo Podemos, e aí, como ele não queria fazer parte do Podemos, que agora está na mão do Ronaldo Dimas, ele preferiu migrar no prazo de filiação, que foi na sexta-feira, dia 3. Por que isso? Na minha visão, o Vanderlei está assim, estou de stand-by. Não sou candidato e vou continuar meu trabalho como governador, mas se acontecer qualquer surpresa, eu estou filiado e pronto para entrar na disputa. E essa regra vale também para o Ataídes. O Ataídes tentou ali uma liminar lá no Tribunal de Brasília, porque o sede do PSDB é em Brasília, tentou por lá, ok, não conseguiu, mas ainda tem um recurso da Luana, tem um recurso do vice-presidente, tal, e o jogo pode virar daqui a 3 meses. Então, o Thaís também tem que estar distante do pai se precisar entrar na disputa. Na minha visão, as 2 filiações de Vanderlei e Ataídes é isso. Exatamente. Eu também acho isso. Eles estão, assim, é político. Político não pode ficar sem partidos. Você tem que estar com... É aquele negócio, você tem que dormir de roupa, porque se precisar levantar no meio da noite, você tem que levantar e sair correndo, não dá nem tempo de trocar, né? É mais ou menos isso aí. Então você tem que estar preparado. Meu amigo Arnaldo, você quer também falar sobre a eleição de Palmas, sobre essa movimentação toda que nós tivemos aqui? Eu vejo que essa filiação do Ataídes e do
vice-governador de última hora, ela é uma tentativa de sobreviver no processo, né? Se Vanderlei não se filiasse, ele estaria sacramentando a sua desistência, porque até agora a gente já sabe que o nome dele perdeu um pouco de força nesse processo, nessa discussão, mas ele mesmo até agora ele não disse: eu estou tirando meu cavalinho da chuva, estou tirando meu time de campo. Até agora ele não falou, verbalizou isso, embora a gente sabe que ele já comentou, mas ele não confirmou. Então essa saída, aliás, essa filiação ao PDT inesperada, ela é uma tentativa de se manter dentro da discussão política. Agora, o Doc falou uma coisa interessante que eu percebi também aqui em Araguaína, é que ninguém quer vereadores de mandato nos seus partidos. Os partidos aí se organizaram e estavam fugindo dos vereadores de mandato. E esses vereadores de mandato também tiveram dificuldade de encontrar partidos. E isso vai fazer com que haja uma renovação muito grande na minha visão. Porque no mesmo partido aí você chega a ter 4 vereadores no exercício do mandato e não vão conseguir fazer 2. Então, isso, de certa forma, vai trazer uma renovação muito grande, tanto aí em Palmas, eu acredito, quanto aqui em Araguaína. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu quero acrescentar um detalhe interessante aí, que é a filiação do Marilon ao DEM. Eu acho ela é muito simbólica, essa filiação do Marilon Barbosa ao DEM. Por quê? Porque o DEM é um partido que praticamente está na campanha da prefeita Cíntia Ribeiro. Obviamente, então, ele vai subir o palanque da Cíntia Ribeiro e, obviamente, por ser irmão do vice-governador Vanderlei Barbosa, nós podemos supor, então, que o próprio Palácio ou vai abrir a mão, lavar as mãos de vez, ou não descartaria aí, de repente, estar também com a própria Cíntia. Qual que seria a leitura aí, né? Eu acho que essa filiação aí foi bastante simbólica, ela diz muita coisa e nós temos que ver nos próximos meses aí como que vai ser. Nós tivemos a questão do Ataídes, como o Doc falou, também concordo, o Ataídes está de olho lá, ele quer ser candidato, teve essa... Agora, eu achei interessante, outra coisa importante é que a Kátia vinha se aproximando muito da Cíntia e, de repente, agora ela deu uma afastada, se comentou isso nos bastidores e, de certa forma, se confirmou com essa filiação do Ataídes, porque, além do Ataídes ser o adversário hoje mais direto, junto com a Masta, contra a Cíntia, ele tem intenção de ser candidato a prefeito. Então, se a Kátia recebeu, significa, então, muito claramente que aí a Kátia não vai estar no palanque da Cíntia. Né? Parece muito óbvio, mas não é. É uma questão de movimentação que a gente precisa ficar de olho também para ver como que vai se desenrolar. Logicamente, eu conversei com o senador Ataídes, e o ex-senador, e ele concorda comigo, por exemplo, que eles não podem sair todos candidatos. Eles vão ter que, esses candidatos alternativos, numa hora eles vão ter que sentar e falar, sou eu, é você, né? Porque não vai dar para sair todo mundo, porque se sair todo mundo, é WO praticamente para a Cíntia, quase, né? Porque vai ser muito fácil para ela. Isso que todo mundo aí sai. Nós temos vários candidatos que podem ter um potencialzinho baixo, mas significativo de voto. Então são vários candidatos de uma competitividade interessante. Se eles saem todos ao mesmo tempo, logicamente a máquina, quem tiver a máquina na mão, leva vantagem e ganha a eleição. Então eles vão ter que pensar muito sobre isso. Pois não, companheiro, vai lá. A tese que você acaba de falar corrobora o Felipão não ir para o PSD. Porque quem manda no PSD é o Irajá. E aí, o que aconteceu? Na última hora, o Felipão queria continuar apoiando a Cíntia, aquela confusão toda, vai em cima, vai embaixo, e aí ele acabou saindo do Irajá e indo para o DEM, que era um partido de sustentação da Cíntia Ribeiro. Enquanto que, nessa linha de raciocínio que você acabou de traçar, o grupo da Kátia, que compõe o Progressistas e o PSD, não estaria disposto a fazê-lo. Exatamente. Com certeza, eu acho que essa movimentação da Kátia em prol do Ataídes deixou isso
muito evidente. Em relação às mudanças de vereador, eu quero chamar a atenção para 2 casos específicos. Um é o Diogo Fernandes. Diogo Fernandes deu uma entrevista para o DOC muito boa, um tempo atrás, no Jornal Opção, em que ele abriu o jogo mesmo e falou da insatisfação dele com o Irajá. Porque lembrando que o PSD compunha a chapinha na eleição de 2018 com o PT e outros partidos. O Diogo Fernandes tinha tudo para ser eleito deputado federal, mas faltou um fôlego ali na reta final, e nisso aí o petista Célio Moura ganhou por uma cabeça, né? Um nariz, foi nem uma cabeça, foi um nariz de vantagem, 500 votos, né, Dan? Parece que foi uma coisa assim de 500 votos, 800 votos de um nariz mesmo de vantagem, um sopro mais ali, o Diogo ia. O Diogo ficou muito magoado com isso e deu essa entrevista interessante pro DOC, falou que daí esperar a mesma janela para sair, e aconteceu agora, deixou o PSD e foi para o DEM, né? MDB, foi pro MDB, e no MDB recebeu um outro vereador que também teve um problema no seu partido, que foi o Lúcio Campelo, que foi convidado a sair, né, pelo presidente do PL, o Vicentinho Júnior, convidou, na verdade assim, nem convidou, desfiliou, né? Ele mandou um ofício dizendo, meu amigo, você está desfiliado e tal. No DC, os 2 vereadores do DC também já tinham sido convidados a sair, o presidente do DC também já falou comigo, até soltou uma matéria aí na coluna do CT sobre isso, que ele já tinha convidado os 2 a deixar, tanto o Vandinho do Povo quanto o Felipão, a deixarem o partido. É aquilo que nós estamos falando, vereador de mandato virou persona não grata. Interessante, eu recebi uma lista, Doc, Arnaldo e caros telespectadores, do Avante. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O Avante fez um trabalhinho ali, conseguiu um pessoalzinho de peso. Nós estamos soltando uma nota agora à tarde. O Luiz Felipe está trabalhando isso. Um pessoal bom, os ex-vereadores, tem tipo o João Campos, Hélio Santana, são vários nomes aí. Assim, um grupo muito competitivo e ao mesmo tempo homogêneo. É aquilo que todos os partidos queriam. Os partidos não querem vereador, porque vereador fica com capacidade competitiva lá em cima, mas não querem também uma chapa fraca, porque também senão não consegue voto. Então, o ideal era uma chapa homogênea, com competitividades semelhantes, para que eles possam ter as mesmas condições de chegar à eleição. O Avante chegou, eles estão falando em eleger 2 a 3 vereadores. Não duvido, mas aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? Vai precisar de umas 50 vagas aí se todo mundo for eleger o que está dizendo que vai eleger. Doc, pois não. Só lembrando aqui, para a gente passar para Araguaína, para o Arnaldo destrinchar lá para a gente, o Vandinho do Povo, vice-presidente da Câmara, saiu, como ele havia sido convidado a se desfiliar do DC, né? Ele foi para o PSC, do Osíris Damaso, aonde estava o Felipe Martins, que foi para o PSDB. Ah, sim. Arnaldo, e aí, meu amigo, o que você me conta de Araguaína nesse fechamento aí, como que foi? Eu sei que o Gipão queria sair do PL, enfim, tinha várias possibilidades de mudança. O que se concretizou aí? Bem, Kleber, de fato essa aí foi uma das concretizações. O Gipão saiu do PL, o Cheiroso também saiu. Na verdade, o PL foi esvaziado, né? O PL foi esvaziado, todos saíram, praticamente só ficou o Marcos Marcelo no PL. E isso a gente tira uma conclusão. Primeira, que o Marcos não será candidato a vereador, coisa que ele já tinha batido o martelo muito tempo antes, mas reforça que ele não será candidato a vereador, porque só ficou ele no partido. Ou seja, o caminho dele é candidatura a prefeito. E na base do prefeito Ronaldo Dimas, ele conseguiu organizar ali 4 partidos, né? O Podemos, que é o partido que ele é o presidente, o Cidadania 23, conseguiu também o partido PSD, que é um partido mais ligado ao senador Irajá Abreu, que é do senador Irajá, que aqui foi encabeçado aí pelo vereador Terciliano Gomes, né, que organizou. Então ele organizou o Podemos, o PSD, o Solidariedade, que é do Tiago Dimas, do filho dele. Então são esses 4 partidos que foram organizados na base do prefeito. Então esses aí estão com as chapas montadas. O Podemos, por exemplo, lá estava tendo uma dificuldade em aceitar a vereadora Zezé Cardoso, mas acabou que ela
ficou lá. E é até um nome cotado aí para ser, quem sabe, uma candidata a vice na chapa, né? Porque é uma mulher, tem a única de mandato hoje em Araguaína. Você vê, a gente tem uma Câmara com 17 vereadores e só tem uma mulher. Então, ela ganhou uma projeção boa em razão disso. Já em relação aos candidatos, aos pré-candidatos a prefeito, não houve mudança. Ninguém trocou de partido, não. Wagner permaneceu no Solidariedade, Marcos Marcelo ficou no PL, o deputado Jorge Frederico ficou no MDB, também não haveria razão para mudar, e o candidato do PT. Então, aqui já dá para a gente ter uma noção de como ficou o cenário político de Araguaína. Primeiro, vai ter um candidato apoiado pelo prefeito Ronaldo Dimas. Esse nome, por enquanto, se mostra que pode ser o Wagner. Vai ter um candidato de oposição. E aí, dentro do MDB, tem Helenil e Jorge, mas só sai um. Se tiver que sair, é só um. Então, a gente pode contar ali 2, na verdade, 1, né? Então, hoje, Araguaína pode ter, no máximo, na minha visão, vai ter, no máximo, 3 candidatos a prefeito. No máximo. O candidato do PT, que é o juiz aposentado do trabalho, Leador Machado. O candidato da base do Dimas e um candidato da oposição. Ou uma terceira via independente. Foi isso que se resumiu no frigir dos ovos após o fim do período de filiação partidária. Não houve novidades, sem novidades. Permaneceu, esse é o cenário hoje. E nesse cenário, eu diria assim, a oposição está mais para Jorge, Wagner Rodrigues está mais para a base do prefeito Ronaldo Dimas, o PT lança candidatura de qualquer jeito, vai concorrer, e Marcos Marcelo está aí como um fiel da balança, digamos assim, nesse sentido. Dependendo do caminho que tomar, pode permanecer com o Dimas, onde ele está, ou talvez criar uma terceira via aí, ou acompanhar a oposição. São conjecturas. E aquela possibilidade, eu vi o deputado Olito Neto mandou aquela aliança dele com o ex-vereador Batista Capixaba, é isso, né? É esse? E você não acredita na possibilidade de viabilização dessa? Veja só, ele inicialmente, o Batista Capixaba, disse que iria para o PDT, né? Foi divulgado. Sim. E aí, de última hora, ele foi para o PSDB. Isso, para mim, tem um sentido, tem uma razão. Primeiro que no PDT não conseguiu formar chapa para vereador. No PSDB, sim. Então, ele está com a carta na manga. Se ele não sair para candidato a prefeito, ele pode ser um candidato a vereador no PSDB. Coisa que no PDT ele não teria condições. Entendi. Porque não conseguiu o grupo no PDT. Então, você vê que isso tem um sentido. Na minha visão, esse é o sentido. Que ele pode, sim, talvez ser um candidato a prefeito, mas ele não está apostando todas as fichas nessa pré-candidatura a prefeito. Ele está com uma carta na manga, que é a carta de ser candidato a vereador. Mas a Araguaína deu uma filtrada, né, Doc? Ao contrário de Palmas, que continua com um número de pré-candidatos excessivo, mas pela boa leitura que o Arnaldo fez, deu uma filtrada lá, né? Com certeza deu, né? Mas, assim, eu quero utilizar de toda a liberdade que nós temos com o amigo Arnaldo, ceder 2 minutos do meu tempo para ele e colocar ele numa sinuca de bico. Ô, Arnaldo, deixa eu te falar aí. Pelo que você conhece da política de Araguaína, o que o Marcos Marcelo faz? Ele torce para o Jorge Frederico, porque ele é o primeiro suplente, e o Jorge Frederico ganhando, ele passa a ser deputado? Ou ele vem para disputa? Eu acho que é melhor ser prefeito do que deputado estadual. Se não fosse o Jorge e o Helenil, não estariam na disputa, né? Então eu vejo por esse caminho. Eu acho que ser gestor de uma segunda maior cidade do estado, de uma capital econômica dessa aqui, é muito mais negócio do que deputado. Em que pese o Marcos está numa situação, digamos assim, confortável, entre aspas, porque se o Gutierrez foi eleito em Gurupi e, digamos,
aqui o Jorge Frederico foi eleito em Araguaína, o Marcos vira deputado estadual, né? Ganha 2 anos de mandato aí como deputado estadual. E se ele, nenhuma dessas duas opções, dessas duas possibilidades ocorrer, o Marcos vai para uma disputa aí, independentemente de qualquer resultado, eu acho que ele se projeta bem numa campanha. O que eu digo em relação ao Marcos, eu penso o seguinte, o Marcos ele era um homem de grupo, e a força dele eleitoral estava no grupo. Então você pega a votação estupenda que ele tem, lógico que ele é um político extremamente habilidoso, um cara fácil de conversar, de conviver, e mais logicamente que a força eleitoral dele está com o grupo. Então aquela eleição, votação fantástica que ele teve em Araguaína em 2018, ela tinha resultado em parte dele, mas grande parte pelo grupo que o compunha. A partir do momento se ele deixa esse grupo, então ele perde essa máquina eleitoral, e ele chega num ambiente em que ele é ainda um alienígena, né? Ele é o crente novo, como se diz, né? Então ali para ele conseguir fechar uma força em torno dele para consolidar uma candidatura a prefeito, fica muito difícil, né? Eu não sei como ele vai conseguir isso, é essa habilidade que ele vai ter, de ter que deixar um grupo onde ele está consolidado, ele tem uma máquina eleitoral que o ajuda, e ele chegar num grupo em que ele é crente novo e ele convencer esse grupo que ele pode ser o cabeça de chapa. Esse vai ser o grande desafio dele e vamos ver até que ponto ele vai conseguir fazer isso. Alguém quer mais comentar? Quero, só para complementar um detalhe aqui, o Arnaldo ele é muito sapo, muito escorregador, não respondeu nada, mas tá bom. Agora não é isso que eu queria falar, não. A questão do crente novo, esses dias para trás a gente viu um crente novo, né? Eduardo Gomes, que é uma... Por assim dizer, nós vamos entrar nesse assunto agora. Hã? Eu acho que vai cair num assunto que nós vamos entrar agora. Não, uma figura nova no MDB, e que tinha lá suas resistências em relação à filiação do Raul Filho, e filiou-se mesmo, e ele teve que engolir goela abaixo. Corroborando o que você acabou de falar aí, o tal do crente novo não é muito... É complicado, é isso que eu estou dizendo. É porque assim, o que eu falo, fazer política é pertencer a um grupo. Antes de tudo, você pertence a um grupo político, você constrói uma imagem pessoal e você conquista um espaço num grupo. E você é incorporado naquele grupo, cria-se uma máquina, uma engrenagem da qual você se beneficia. A partir do momento que você sai dela, você sai da engrenagem e você tem que entrar em outra engrenagem. Mas para você entrar em outra engrenagem, você tem que ganhar confiança, né? Eu lembro da história do Dr. Brito Miranda, né, lá nos anos 90, que deixa o MDB, imagina a loucura, para ir para o grupo do Siqueira, que era o maior adversário dele, você imagina. E ele não chega como soldado raso, ele chega como general. E aí foi assim, todo mundo com a grande dificuldade, ele levou um tempo para ele conquistar a confiança de todo mundo. Ele já me contou algumas histórias muito interessantes de como que foi essa conquista de espaço que ele teve que fazer. Ou seja, você teve que praticamente ser reincorporado nessa engrenagem. É o grande desafio, no caso do Marcos Marcelo. E vamos entrar um pouco aí no Eduardo Gomes, porque nós vamos falar do MDB. O MDB é um partido que passa no Brasil, no Tocantins, por um desgaste enorme. Nós temos aí personalidades do partido, tanto aqui como nacionalmente, envolvidos em escândalos. Tivemos prisão, por exemplo, do ex-governador Marcelo Miranda, do ex-presidente Michel Temer, enfim. E fora outros cardeais do MDB nacionalmente falando. E o partido, no Tocantins, no caso, pela primeira vez em 30 anos, ficou fora do LD1, não de uma eleição para governador, mas de duas, né? A suplementar e a ordinária de 2018. No entanto, é como Fênix, é um partido que consegue se refazer da cinza, porque, veja só, em 2018 ainda ele elegeu 5 deputados estaduais, olha só, com todo desgaste, e reelegeu uma deputada federal. Este ano, durante esse período de transição, e que a gente achava que o MDB seria coadjuvante, de repente a gente vê uma corrida de
de prefeitos, ex-prefeitos para o MDB, né? Nós tivemos o Adriano Rabelo lá em Colinas, o Joaquim Maia aqui em Porto Nacional, o ex-prefeito Raul Filho, enfim, e outras lideranças aí importantes que nós tivemos no estado entrando no MDB. Bom, tem duas questões no ar que eu já vi em debate. Primeiro, bom, o MDB tem história, é um partido que tem, apesar de todo esse desgaste que eu falei, capilaridade nos 139 municípios do estado, então uma capilaridade inquestionável, tem uma história enorme, como eu falei, há 30 anos o MDB faz história política no estado, mas também tivemos o peso acho que é a grande figura política do estado hoje, que chama Eduardo Gomes. O senador Eduardo Gomes foi para o MDB, virou o líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, um homem hoje extremamente influente, tanto no governo federal como na política nacional. E aí eu quero ouvir vocês dois sobre esses dois pontos. O que pesou mais? A história e a capilaridade do MDB ou o novo grande homem da política nacional? Nós tivemos até recentemente, era a Cátia Abreu, né, que era grande destaque nacional da política do Estado, né? Foi ministro da Agricultura, presidente da CNA, e agora nós temos Eduardo Gomes. Vamos lá, vamos começar pelo Arnaldo. Arnaldo, como você avalia isso? Olha, Kleber, eu vejo que o senador Eduardo Gomes, ele com certeza vai ter uma participação fundamental dentro do partido, até porque hoje ele é um dos maiores expoentes do MDB, em que pese ele não tem muito entrado nessa questão de discussão partidária, ele não tem muito feito questão, até porque ele tem muitos problemas a nível de Brasil para ajudar o presidente Bolsonaro a solucionar, né? Ele tem muito incêndio para contornar, então eu acho que por isso ele não se meteu tanto na questão partidária. Agora, o MDB, como eu já falei, ele precisa trocar roupa. Essa roupa que ele usa, ela já está muito antiga, desgastada. E aí, por exemplo, vai querer apostar aí no Raul Filho, por exemplo. É uma situação difícil. A última notícia bomba do Raul Filho aí foi a condenação à prisão de 9 anos. Então, era uma coisa que ninguém esperava. Quem era que esperava uma decisão, a condenação do Raul Filho? E aí, a outra pergunta que eu faço isso ele responde a outros processos, inúmeros outros processos. Então, imagine que no decorrer da campanha eleitoral, da pré-campanha, mais perto das eleições, vão surgir outras decisões, outras condenações, outros problemas judiciais, como sempre surgem. Então, eu não sei até que ponto a história do MDB vai influenciar, porque, no meu ponto de vista, cada dia menos o eleitor está preocupado com história ou dando a mínima para a história de partido. Cada dia mais o eleitor está de olho nas pessoas, em quem é o candidato, quem é a pessoa, o histórico da pessoa. Então, essa questão... Antigamente, eu me recordo que tinha aquela coisa do Modeba, né? Vocês lembram? No interior do Tocantins, aqui, a gente falava muito o Modeba. E aquele cara que era o Modeba, independentemente de quem fosse candidato, ele era Modeba. Poderia colocar um poste, ele votava no candidato do MDB. Só que isso tem mudado. E isso vai mudar mais ainda. Então, é preciso ver de que maneira, qual vai ser o resultado da prisão do Marcelo Miranda, de querer emplacar um candidato condenado, de várias vertentes. A gente precisa ver qual vai ser o resultado, como que o eleitor vai assimilar isso dentro do partido. É verdade. A questão, infelizmente, o partido perdeu o brilho, né? Nós temos agora, por exemplo, o médico Joaquim Rocha, que se filiou ao Partido da Mulher Brasileira para ser candidato a prefeito de Palmas, né? Então aí você vê o valor que tem o partido, né? Doc, e aí? Como que você vê essa questão do MDB? É história ou é Gomes? Bom, a filiação do Raul prova que é história, né? Mas essa questão, o Eduardo Gomes, ele é uma figura ímpar, né? E o Arnaldo, quando pontua que ele, agora, nesse exato momento, está muito preocupado em apagar incêndios decorrentes do Covid, decorrentes de eventuais problemas de recessão que o governo Bolsonaro vai enfrentar,
talvez o Eduardo não entrou de vez ainda na campanha, né? Eu acho que ele irá fazê-lo no momento certo. E terá uma força muito grande, porque, em que pese esse pouco tempo de mandato que ele tem, tendo em vista que ele assumiu em 19, ele já conseguiu articular muita coisa, muitos recursos e muitas outras benesses para os municípios do Tocantins. Acredito também que quando a Dulce Miranda entrar na campanha, é uma figura ímpar realmente, que consegue arrastar votos. E essa questão do MDB, que é impressionante, Kleber Toledo, de você colocar, da forma como você colocou, e que também o Arnaldo pontuou muito bem, é que existem ainda esses modebas mesmo, existem. Principalmente em Paraíso. Em Paraíso tem muito, mas nos outros lugares também tem. Agora, porque assim, eu vi a Dulce Miranda em convívio político com várias pessoas. E o problema do Marcelo, claro que atinge a Dulce. Você teria sido ingênuo se você falasse que não atingisse a Dulce. Mas, assim, era para ter atingido a Dulce de forma, assim, um meteoro batendo na Terra. Mas o que não aconteceu. A Dulce ainda goza de um prestígio junto a esse eleitorado MDBista fantástico. A Dulce ainda tem um know-how, assim, claro que abalou, era o marido dela, tal, beleza, mas não é aquele meteoro capaz de destruir dinossauro, não. Tranquilo, ela vem fazendo mandato, a hora que ela entrar na campanha de prefeitos, vai surtir efeitos, porque ela tem trabalho prestado. Então, esse MDB raiz aí, ele existe sim. Existe sim. Para finalizar, esse programa é muito legal, porque em que pese ser ancorado pelo Kleber, é extremamente democrático, e a gente já divergiu aqui em negócio de Raul Filho. Eu acho, sinceramente, que o Raul Filho não aguenta a pancada, essa é a minha visão, não aguenta a pancada de ser explorada a questão, o processo do Cachoeira está correndo. Beleza, mas agora não está só correndo mais não. Agora você tem uma sentença condenatória. Mas eu recorri. Mas ele pode explodir a qualquer hora. Então é um problema para o Raul Filho defender. 9 anos de cadeia não é fácil nem para o advogado dele, quanto mais para ele. É complicado você chegar no eleitor e falar que você está com a sentença de 9 anos de cadeia e que você recorreu. É um negócio. Um marqueteiro que souber explorar essa fragilidade do Raul, coloca ele lá embaixo. Concordo com o Kleber coloca uma situação que diz que o Raul Filho, candidato em Palmas, sai com 19% a 22%. Cara, e eu acredito no Kleber, eu acredito nisso. Mas ele sobe? Ele consegue voar? Ou é esses 22% e é só isso mesmo? É isso que eu acho, entendeu? Em relação ao Raul Filho. Então, assim, eu, no lugar do Eduardo Gomes, também teria rejeitado a filiação do Raul. Mas o Eduardo perdeu a disputa, não se sabe o que vai acontecer em Palmas em relação ao MDB. Em relação ao Raul, a única coisa que eu digo é o seguinte: eu acho que o Raul vai ter problema jurídico para si. O que eu sempre digo é que se ele pudesse, ele é muito forte. E se você tiver, logicamente, um bate-chapa, é lógico que enfraquece ele por todos esses problemas que ele tem. Mas se tiver uma divisão de votos, ele é muito competitivo. Então é nesse ponto que eu coloco. Agora, eu acho que o Gomes, ele eu sempre brinquei com ele, com o senador Vicentinho, ex-senador Vicentinho, que eles são dois costureiros. Eles não aparecem, eles ficam escondidinhos, costurando, você nunca vê, quando vê, ele já está com a roupa pronta certinha. Então, eu vejo os digitais completas nessas filiações, com exceção do Raul, que eu sei que o Gomes não queria a filiação do Raul. Eu também acho que ele foi derrotado nisso aí, mas a do Joaquim Maia, a do Adriano é certeza, o próprio Adriano confirmou para mim, o próprio Gomes confirmou para mim, que foi a articulação, o Júnior Bandeira, e assim, é tudo digital do Gomes. O Gomes, ele é um olho no rato e o outro no queijo. Um olho no gato e o outro no rato, né? Então, assim, ele é muito habilidoso, ele não deixou de articular, ele faz a articulação política dele no estado, pega o cara, leva para Brasília, ou quando ele está por aqui, ele puxa o cara.
pode ter certeza que ele fez isso. Agora, eu também acho que no caso do Raul, ele teve que engolir isso aí. E é interessante, né? Porque outro perfil, né, a própria Kátia que nós tivemos, chegou no MDB, teve aquele problema de relacionamento. E o Gomes, ele ficou na dele. Ele chegou com força, ele poderia ter metido o pé e não meteu o pé. Que nem é o jeito dele. Eu já contei, se eu não me engano aqui, que na eleição de 2016, ele tinha uma carta na mão do Paulinho da Força para fazer intervenção no Solidariedade, para levar o Solidariedade para a campanha do Amasta. E o Vanderlei não aceitava aquela coisa e ele segurou a carta e não meteu o pé. Então, assim, não é o jeito dele, e o Vanderlei na época era de Solidariedade, então não é o jeito dele de articular. Eu acho isso muito positivo. Ele consegue construir, ele não vai destruindo. Isso é muito bom. Pessoal, para a gente fechar o programa aqui rapidamente, o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse ao Estadão, tem uma matéria aí na coluna do CT, você pode ver, que é cedo para falar em adiar as eleições, mas que ele é contra transferir para 2022. O DOC já disse que é favorável, eu não falei nada aquele dia, mas quero falar, eu também sou contra transferir para 2022. Até pelos argumentos que o próprio ministro utilizou. Um deles é o que eu defendo mais, é porque são agendas diferentes. Eu acho que eleição é cara, barata é ditadura. Você fecha tudo e é baratinho. Eleição é caro mesmo, a democracia é cara. Agora, são agendas muito diferentes. Uma vai se sobrepor à outra, nenhuma vai se destacar. Já é difícil você discutir ao mesmo tempo eleição estadual e eleição nacional. Imagine se você meter eleição municipal junto. Então, por isso, eu não acho bacana essa transferência. Ele coloca outras questões realmente ele tem razão, vai sobrecarregar ainda mais a justiça eleitoral, que já é sobrecarregada no processo eleitoral. Agora, o mais importante que eu quero colocar para debate, vocês podem comentar também essa questão, é sobre o que vai ocorrer. Eu coloco minhas fichas. Ontem o ministro Mandetta da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele falou no Fantástico que, nesse domingo, né, que a crise que ele falava que teria um pico agora nessa segunda quinzena de abril e maio, ele já está falando de pico em maio e junho. Então, bate com aquilo que eu já escrevi no editorial lá atrás. Nós não teremos tempo hábil para fazer essa eleição em outubro. Por quê? Porque nós vamos começar a pensar em sair dessa crise em agosto, setembro. Outro detalhe que eu vi num vídeo muito importante sobre a questão da pandemia, de um cientista, um biólogo, virologista brasileiro, o Átila, esqueci o nome, tem um sobrenome meio diferente, e ele diz o seguinte, que os países hoje na Europa e da própria Ásia, que já estão no final do ciclo, estão tentando sair e abrir, não estão dando conta. Porque quando eles abrem, a contaminação do vírus começa a surgir novamente, eles têm que fechar novamente. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então eu não acredito que a eleição corra em outubro. Eu acho o ministro nessa matéria, ele fala de levar para dezembro, o que eu acho mais sensato mesmo. Trabalhar já com esse calendário de dezembro, eu acho até que deveria ter adiado o fim do prazo de filiação, justamente já considerando esse calendário de dezembro. Mas vamos lá, Doc, vou começar com você. Bom, tem uma questão que eu gostaria de esclarecer, Kleber, e eu também reconheço a minha ignorância no tema, em que peço ser formado em Direito, mas não é a minha especialidade. E aí, conversando com a Dorinha, professora Dorinha, e também com outros parlamentares, ela me disse, que a gente não conseguiu organizar o prazo de filiação porque não depende apenas de um pedido, de um requerimento ou de uma lei complementar, é necessária uma PEC. Sim. Então, a PEC ela alteraria prazo de filiação, prazo de convenções, prazo da eleição, prazo da diplomação e prazo da posse. Então, o que nós podemos fazer agora é chegar num consenso e entrar com uma PEC para mudar as outras coisas. Para mudar convenção, eleição, diplomação e posse. A prazo de filiação já foi e vai estar inalterável, porque ele não foi eu que não queria mais. Sim. Porque não teve PEC antes, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa colocação dela, porque ela deu
informação de quem está lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, né? Quem está vendo isso todo dia. Mas, professor, por que que não teve um feeling aí para poder arregimentar isso? Não tinha jeito de ninguém encontrar para fazer filiação? Olha, Doc, não dá, porque tinha que ser PEC, não tinha como. Agora, creio, e aí, ao mesmo tempo, em continuidade à minha resposta que eu pedi, ela disse, olha, não temos condições, nesse final de março e até a primeira quinzena de abril, de tratar do tema eleições. Ninguém, nenhum deputado, nenhum senador, se sente à vontade para, numa votação remota, levantar a bandeira da eleição. Porque o primeiro que levantar esse assunto, assim, poxa, nós temos aqui um tanto de assunto de Covid, e você vem falar em eleição? Então, a professora Dorinha diz que lá pelo dia 15 de abril, dia 16 de abril ou 17, eles conseguem esgotar todos os assuntos urgentes que eles têm para tratar de Covid e de coronavírus. E a partir disso, ela disse que, pelo menos o DEM e os partidos ali juntos, que pensam da mesma forma, vão começar a tratar de eleições para poder propor a PEC, para fazer ela andar em regime de urgência. Tem que arregimentar 2/3 dos votos do Congresso. São 516 deputados, 81 senadores, 2/3 disso em 2 turnos de votação. Não é uma coisa fácil. Desculpa. Mas ela disse que tão logo acabar com essas urgências aí do Covid, eles iriam debruçar sobre o tema. Na minha visão, seria melhor e mais econômico eleições gerais de 4 em 4 anos de vereador a presidente. A minha posição é, só que eu acho também razoável, dentro do que você colocou do ministro e todas essas circunstâncias, que façamos em dezembro as eleições e organiza isso. Agora, o que há em comum nos nossos pensamentos, Kleber, é o seguinte, em outubro não dá. Não dá. Definitivamente não dá. Então, assim, o Congresso tem que arrumar um jeito, o TSE tem que fazer um esforço, fazer aí essa convenção em setembro, fazer propaganda eleitoral em outubro, primeiro turno em novembro, segundo turno em dezembro e fechar isso. Porque eleição em outubro, convenção em junho, esse prazo está impossível de ser cumprido. Arnaldo, e você? Eu também concordo que não teremos condições, nem principalmente em questão de saúde pública, de fazer uma eleição em outubro. Não chegamos, infelizmente, não chegamos nem ainda no pico dessa pandemia e nem sabemos como é que vai ser o pós-pico, né? Aliás, como será realmente no pico. Quando estiver chegando próximo ao pico dessa pandemia, a gente não sabe como é que o nosso país vai ficar. Então, eu sou favorável à unificação das eleições. É uma forma de gastar menos dinheiro com campanha eleitoral, porque o Brasil tem muitas prioridades e não pode estar, a cada 2 anos, gastando bilhões de reais com eleições. Ocorre que não é o momento de se discutir a unificação das eleições. Não é o momento porque há outras pautas mais importantes. Então, a gente querer jogar esse debate de unificação, a tiracola aí do coronavírus, eu acho que não é um momento de sanidade para se debater o assunto. Não há sanidade para se debater esse assunto. Mas a gente precisa debater e unificar. Isso é um ponto que eu tenho plena convicção de que o Brasil precisa unificar as eleições. E prorrogar o mandato atual, eu sou contra. Eu acredito que no momento de crise, a gente precisa, sobretudo, oxigenar a gestão pública. Principalmente para colocar pessoas com outras visões para ajudar a superar a crise. Outros gestores, às vezes até mais qualificados em muitas cidades do Brasil, que às vezes já tem gestores aí com dificuldade de administrar essa crise, e aí entrando novos gestores com outras visões, mais qualificados talvez, ou até menos qualificados, porque no Brasil tem essa questão de escolher pela boa vontade, né? Não é pela qualificação, mas
esse ano, por exemplo, a previsão é de que o Brasil vai ficar com um crescimento negativo. Na verdade, vai encolher, né? Crescimento não, negativo. Vai encolher 5%. Então, a gente precisa, de fato, de gestores competentes a partir do próximo ano para ajudar o Brasil a retomar o crescimento, porque a recessão vai ser enorme. Exatamente. É uma preocupação grande, realmente fala isso, de queda de 5% do PIB desse ano, que é bem provável, uma economia parada, não sabe quanto tempo vai ficar parada. Mas, enfim, é isso. E só para colocar, eu falei do cientista virologista, é o Átila Yamarino, muito bom. Aconselho quem puder, recomendo quem puder assistir o vídeo dele. Toda semana ele coloca os vídeos colocando em dia. É um dos primeiros cientistas brasileiros, os mais respeitados hoje no Brasil no assunto dessa pandemia. E ele vem fazendo os alertas. Todos os alertas que ele vem colocando têm se cumprido desde o início dessa pandemia. Então eu recomendo aí o Átila Yamarino, que você assista os vídeos dele, informação científica com a linguagem muito fácil que ele coloca a situação no mundo que está essa pandemia, que a gente torce para que passe logo, o Brasil volte a respirar o normal. Gente, primeiro, obrigado Arnaldo, mais uma vez, mais uma semana, estamos de volta aí depois de um longo e tenebroso inverno, mas continuaremos daqui para frente acompanhando a política do Estado. Vamos que vamos. Pedir a Deus que abençoe todo mundo, né, que proteja desse coronavírus. E eu sempre, meus pedidos a Deus, eu não peço que Ele me livre, mas que Ele me dê forças para enfrentar e vencer as batalhas. Não é que Deus vai nos livrar do corona, porque o corona, infelizmente, é um vírus de contágio elevadíssimo aí. Mas que Deus nos dê saúde e força para enfrentar mais essa batalha e vencer, porque eu tenho fé que a gente vai vencer e nós vamos sair muito mais humanos dessa crise, muito mais serenos, com mais amor ao próximo aí, e vamos retomar o crescimento e a vida logo, logo vai voltar ao normal. Deus quiser. E realmente, né, Doc, a gente tá vendo aí, tá assim, você tá dizendo, a gente sempre não tinha tempo para nada, para ficar com a família, ficar do lado da família, agora tá todo mundo preso do lado da família, né? A gente tava preocupado em comprar as coisas e construir, agora nós estamos preocupados muitas vezes em comprar uma cesta básica para dar para alguém, porque tá passando necessidade. Isso que o Arnaldo falou é verdade, eu também espero isso, que realmente a gente saia mais humanizados depois dessa crise aqui. Obrigado, amigo, mais uma vez, mais uma semana. Bom, eu faço minhas as palavras do Arnaldo, achei que o Arnaldo pontuou muito bem, a gente vai se tornando com essa crise mais humanos e a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos ilumine, para que nós tenhamos forças para enfrentar o problema. Me impressionou demais uma matéria no seu site, Kleber, que aumentaram os casos de violência doméstica após a coexistência obrigatória. Isso é preocupante, mas vamos tocar o barco. Um abraço a todos e até segunda que vem. São os efeitos colaterais do isolamento, né, gente? Mais amor, viu? Vamos respeitar as esposas, vamos viver. Vamos aproveitar esse momento para a gente aprender a conviver mais um com o outro. E nós encerramos o programa por aqui e voltaremos a semana que vem falando mais de política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá. Doutor, educação na pós-ciência.